Vamos ficar de pé para a gente orar, iniciar mais uma SEB, para a glória de Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus, soberano Pai, nós estamos aqui nessa noite para agradecer o Seu nome através da Sua santa palavra. Obrigado pela oportunidade de estar buscando ao Senhor através dela, aprendendo mais sobre o Senhor e crendo cada vez mais no Deus verdadeiro, Deus. Nos tira do meio de tudo aquilo que nos impede de buscar o Senhor e de tudo aquilo que vai contra a Sua palavra. Em Teu nome eu oro. Amém e amém. Dando continuidade à nossa SEB do Novo Testamento, nós vamos falar hoje sobre as duas cartas de Paulo a Timóteo, tá? E eu vou iniciar falando um pouco sobre quem era Timóteo. O nome Timóteo significa aquele que honra a Deus. Timóteo foi um importante colaborador do apóstolo Paulo e é uma das figuras mais importantes do Novo Testamento. Sobre sua origem e sua família, Timóteo era natural de Listra, uma cidade da região da Licaônia, na Turquia, atual Turquia hoje, né? Sua mãe Eunice era judia convertida ao cristianismo e sua avó Loide também é citada por sua fé. Eu queria que vocês abrissem já suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, onde é citado a mãe e a avó de Timóteo, tá? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Diz assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em Loide, a sua avó, e na sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Ou seja, essas duas senhoras se converteram ao cristianismo e Timóteo fazia parte de uma casa que tinha o Senhor como Senhor. Tá? Seu pai era grego, o que provavelmente impediu que Timóteo fosse circuncidado quando criança. Essa informação está em Atos 16:1. Tá? Sobre a conversão e discipulado de Timóteo. Provavelmente ele se converteu durante a primeira viagem missionária de Paulo, e na segunda viagem missionária, Paulo o escolheu para ser seu companheiro, está em Atos 16 também. E então o circuncidou para facilitar o ministério dos judeus. Vocês lembram que a gente já está falando sobre isso, sobre os judaizantes tentando entrar na igreja, tentando circuncidar as pessoas, mas Paulo ele vai dizer que ele se fez de judeu para o judeu, se fez de gentil para o gentil, e no caso de Timóteo pregar a judeus, era mais fácil que ele fosse circuncidado. Ele não foi circuncidado para ser salvo, ele não foi circuncidado porque era uma ordenança, ele foi para facilitar a passagem do evangelho para as outras pessoas, tá? Sobre ele ser um companheiro fiel de Paulo. Timóteo foi um dos mais fiéis colaboradores de Paulo, servindo como mensageiro e líder em várias igrejas. Paulo cita ele em várias das cartas dele, e principalmente na carta aos Filipenses, tá? Esteve com Paulo em cidades como Corinto, Tessalônica, Éfeso e Roma. Sobre sua função pastoral, Paulo deixou Timóteo como líder da igreja de Éfeso. Isso está em 1 Timóteo 1:3. Vocês podem ir lá. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: quando parti para a Macedônia, pedi que você permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que deixem de ensinar falsas doutrinas. A primeira carta de Paulo a Timóteo fala muito sobre Timóteo ordenando para que essas pessoas parassem de falar o que elas estão falando. É daí que surge o versículo que o Robinho tem falado aqui: é necessário fazê-los calar. Paulo não fala assim, tem um pessoal pregando as heresias aí, prega a verdade e tudo mais, fica no seu cantinho, eles dele não, manda eles calarem a boca. Manda eles calarem a boca, e aí prega a verdade. Não deixa que essas coisas se alastrem. Por quê? Porque a gente não percebe, ou a gente não dá devida importância com a ideia de que uma heresia pode matar alguém. Uma pessoa que passa a vida inteira não crendo na Trindade, passou uma vida inteira sem ter nenhum tipo de relacionamento com Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é perigoso para a fé das pessoas. Uma falsa doutrina pode matar alguém. Alguém pode passar o resto da vida achando que está no presente de Deus quando não está. É extremamente perigoso. E é engraçado que nessas duas cartas, no dia 31 vai ter aqui a conferência sobre seitas e heresias, e nessas duas cartas, Paulo é taxativo, ele cita nomes de pessoas que estavam ali ensinando falsas doutrinas, para que Timóteo ficasse alerta com esses caras, Himeneu e Fileto, por exemplo, em 2 Timóteo, e para que ele fizesse com que esses homens calassem a boca. Esse é o nível de importância que Paulo dava ao combate às heresias, tá? Ótimo. Então, Paulo deixou Timóteo como líder de Éfeso, uma cidade estratégica e cheia de desafios doutrinários. A gente já falou isso na carta aos Efésios, né? Por isso, Paulo escreveu 2 cartas pastorais a ele, 1 e 2 Timóteo, com conselhos sobre liderança, combate a heresias e comportamentos eclesiásticos, ou seja, comportamentos da igreja no geral. Tá? Algumas características pessoais de Timóteo. Timóteo era conhecido por sua fé sincera, como a gente já leu, mas também por uma certa timidez e fragilidade de saúde. Eu queria que vocês abrissem 1 Timóteo ainda, só que no capítulo 5,
versículo 23. Paulo diz assim: não beba somente água, tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. E 2 Timóteo 1,7, Paulo volta a escrever a Timóteo sobre isso. Ele diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e domínio próprio. Dá a entender que Timóteo era um pouco tímido, principalmente por causa da idade. Nas cartas aos Coríntios que Paulo diz a Timóteo para que ele não deixasse que as pessoas o desprezassem por ser novo. Talvez a timidez de Timóteo estava relacionada à ideia de que ele era muito novo, ele via aqueles homens mais de idade, com mais conhecimento, enquanto ele era novinho ali, e Paulo fala assim: não, meu querido, vamos embora, você conhece a verdade e tudo mais. E essa parte da enfermidade é interessante, porque tanto em 1 Timóteo quanto em 2 Timóteo tem alguém doente. Em 1 Timóteo tem o próprio Timóteo, e em 2 Timóteo tem um homem que Paulo deixou doente em uma cidade. E são dois versículos muito importantes nos dias de hoje, sabia? Existe uma linha herética na igreja que diz que o crente não fica doente. Está aqui. Está aqui a resposta. Fica. 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 Mesmo assim, Paulo o elogia como alguém sem igual em dedicação e cuidado pela igreja. Na carta aos Filipenses tem muito esse elogio a Timóteo. Tá? Sobre o legado de Timóteo, Timóteo representa o modelo de um obreiro fiel, jovem, mas comprometido com a palavra e com a sã doutrina. Seu nome está ligado ao pastoreio, à fidelidade e à continuidade do ministério apostólico. Vocês vão ver um bom resumo de 1 e 2 Timóteo, que os teólogos fazem, Timóteo, eles podem, você não. Você vai ver o tempo todo em Timóteo assim, eles estão fazendo isso, isso e aquilo. Você, porém, permaneça assim. Você, porém, faça isso, faça aquilo. Você, porém, viva dessa forma. É Paulo livrando Timóteo das más conversações, ele fala muito sobre isso. Olha, não fica nessas discussões tolas não, você não, deixa eles. Eles estão se perdendo por causa disso, eles estão sendo destruídos por causa disso. Você não, você é separado, você é diferente. Então, assim, são cartas muito boas, tá? Entrando agora nas cartas de Paulo, primeira carta a Timóteo primeiro, tá? Lógico. O autor da carta é Paulo, foi escrita cerca de 63 a 65 depois de Cristo, e é engraçado. Muitas das vezes a gente usa datas e a gente não entende, né? Você fala assim, por que está falando dessas datas? Eu vou esquecer. A verdade é essa. Só que em 70 aconteceu a destruição do templo de Jerusalém. O imperador Nero entrou e destruiu toda Jerusalém, inclusive o templo. Então a gente fala dessas datações para mostrar que é muito próximo da destruição do templo. De 63 a 65, provavelmente foi escrito 1 Timóteo. Em 70, ou seja, 5 anos depois, Jerusalém inteira foi destruída. Essa é a importância das datações, tá? O local de escrita aqui foi provavelmente na Macedônia. Isso está em 1 Timóteo 1,3. Aqui, ó, 1 Timóteo 1,3. Quando parti para a Macedônia, pedi que você permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que deixem de ensinar falsas doutrinas. Ou seja, Paulo escreve essa carta e manda com o próprio Timóteo. Vai lá, meu filho, bora, leva lá. E o objetivo dessa primeira carta são instruções pastorais para organizar e proteger a igreja contra heresias. Tá? Vamos para o contexto histórico. Timóteo estava pastoreando a igreja de Éfeso, uma das mais influentes do primeiro século, e haviam ali uma série de ameaças. A primeira delas, os falsos mestres estavam introduzindo doutrinas estranhas. Do 3 ao 7, em 1 Timóteo 1, do 3 ao 7 fala disso. Segundo, problemas de liderança e conduta no culto. Terceiro, confusão sobre o papel das mulheres, né? E quarto, necessidade de estabelecer critérios para os bispos e diáconos. E aí agora nós vamos para a estrutura da carta, para cada capítulo, tá? O capítulo 1 fala sobre a defesa da sã doutrina. O tema principal do capítulo 1 é o combate aos falsos mestres. Paulo exorta Timóteo a combater os falsos ensinos e manter a sã doutrina. Nós lemos aqui o versículo 3, no 4 diz assim, de dar atenção... vamos ler do 3, né? Quando partiu para a Macedônia, pedi que você permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que deixem de ensinar falsas doutrinas e de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam especulações inúteis, em vez de promover um plano redentor de Deus, que é pela fé. O objetivo dessa ordem é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas e se voltaram para as discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Tá?
Ele continua do versículo 8 ao 11, falando que a lei deve ser usada de forma legítima, para mostrar o pecado e não como meio de justificação. Ele vai dizer que a lei é para aquele que está em pecado. Nós vivemos na graça. A lei é para o que está... Vou explicar melhor. O pecador, aquele que não entende a graça de Deus, ele vai ser condenado pela lei, pelo não cumprimento da lei. Nós não vamos ser salvos por essa lei. Nós somos salvos por Jesus Cristo, aquele que cumpriu a lei. Tá? Do versículo 12 ao 17, Paulo compartilha o seu testemunho. Ele era o pior dos pecadores, mas foi alvo da graça de Deus. Do versículo 18 ao 20, Paulo diz que Timóteo deve guerrear o bom combate com fé e boa consciência. A aplicação do primeiro capítulo da primeira carta a Timóteo é que a igreja deve guardar o evangelho e proteger o rebanho das heresias. A gente precisa falar sobre o que está errado. Eu acho que tem passado esse tempo, graças a Deus, mas houve um tempo onde o altar as heresias eram combatidas assim, ó. Então, irmãos, alguns pastores dizem assim, assim, assado. Tá, quem são esses caras? O que eles estão falando? Qual que é o nível de importância deles? Vocês viram que o David Leonardo vai ganhar um programa no SBT? Pois é. É nesse nível. Vocês viram a chamada do programa? Não, né? Pois é. Ele, na internet tem ele falando que é um programa que vai motivar as pessoas, para dar esperança para as pessoas. Tudo vazio, não tem Jesus nenhum ali. Mas ele falou, ele já explicou. Então, quando não tiver Jesus, só não assustar. Não tem Jesus ali não, gente. Não tem não. Por mais que amacie o ego, não tem Jesus ali não. Capítulo 2. O capítulo 2 de 1 Timóteo fala sobre oração, culto e o papel da mulher. O tema é a ordem no culto público. A igreja deve orar por todas as pessoas, inclusive autoridades, para uma vida tranquila e piedosa. Isso está do versículo 1 ao 4. O versículo 5 fala que Deus deseja que todos os tipos de pessoa sejam salvos, e que Ele é o único mediador. Isso daqui eu queria que vocês abrissem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Vamos do 3, 4, 5 e 6. Fica mais fácil. Isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado no seu devido tempo. Aqui, você pensa assim, tá, Deus é todo-poderoso, certo? Se Ele é todo-poderoso e deseja que todo mundo seja salvo, por que Ele não salva todo mundo? Porque aqui Ele não está falando de todo mundo. Todos, gregos, judeus, homens, mulheres, escravos, livres. Todos sem exceção? Não, todos sem distinção. A gente já falou sobre isso na SEB. Aqui, esse é um versículo que mostra que Deus deseja que todos, sem distinção, sejam salvos. Não todos sem exceção, tá? Sim. Top. Exatamente. O desejo de Deus é que em todas as áreas os homens se salvem. Tá? Através de Jesus, né? Lógico. Do versículo 8 ao 10 do capítulo 2, ele diz que os homens devem orar com santidade e que as mulheres devem se vestir com modéstia e sobriedade. Versículo 11 ao 15, a proibição clara a mulher ensinar como autoridade sobre o homem, com base na criação na queda. Isso aqui eu vou deixar para depois a gente conversa, tá? A aplicação do capítulo 2 é que é a ordem no culto e distinções de papel baseadas na criação, não na cultura. A Bíblia é clara que a mulher não pode exercer autoridade sobre o homem na igreja. Por quê? Porque Eva caiu. Não tem nada a ver com cultura, porque Eva caiu. No capítulo 3, o tema é qualificações para os líderes. E ele fala sobre requisitos para os bispos e diáconos. Entendam, bispo, presbítero, pastor, mesma coisa, tá? É só nomenclatura, mas a ideia é essa. Então, bispo, presbítero, pastor deve ser irrepreensível, apto para ensinar, marido de uma só mulher, governador bem da sua casa. Está do versículo 1 até o versículo 7. Do 8 até o 10, fala dos diáconos, que devem ser dignos, não gananciosos e firmes na fé. E sobre as mulheres ali, fala que as mulheres também devem ser, provavelmente são as esposas dos diáconos, tá? Algumas igrejas entendem como diaconisas, mas ali, muito provavelmente, são as esposas dos diáconos, que devem ser discretas e fiéis. E ali também tem, do versículo 14 ao 16, um resumo doutrinário. A igreja é o pilar e baluarte da verdade, e a piedade está centrada em Cristo. Eu queria que a gente lesse 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 16.
Diz assim, ó, escreva essas coisas esperando ir até você o mais rápido possível, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvidas de que grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifesto em corpo, justificado pelo Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Isso aqui eu vou deixar para falar depois também, porque isso é um hino lindo da igreja primitiva, tá? Mas a aplicação do capítulo 3 é que a liderança eclesiástica, e eu meti a mão no trem aqui que eu não devia, peraí. A liderança eclesiástica deve ser fundamentada na santidade e na fidelidade doutrinária. Aqui Paulo está instruindo Timóteo a como a igreja deve se portar, como a liderança deve se portar. Vou falar disso mais para frente. Capítulo 4 fala sobre a apostasia e a disciplina espiritual, e o tema são alertas contra as falsas doutrinas. De novo, Paulo está batendo muito nisso. E eu não vou falar sobre quais heresias que aconteciam na época, porque eu já estou falando disso já tem um tempão, sabe? Os judaizantes, o gnosticismo, essas coisas aí, tá? Falsos mestres proibiram casamento e alimentos, promovendo o ascetismo, essa ideia dessa mistura de cristianismo com judaísmo. Isso está do versículo 1 ao versículo 5 do capítulo 4, tá? Do versículo 6 ao 10, fala sobre a piedade se desenvolver com exercício espiritual, não com proibições legalistas. Ou seja, a ideia de que nós somos livres para comer, nós somos livres para viver. A nossa, entre muitas aspas, nosso exercício espiritual é outro. Não é porque você vai deixar de comer alguma coisa, você está sendo santo, não. São outras coisas que a gente precisa fazer. No versículo 12, Timóteo, mesmo jovem, deve ser exemplo no caráter, palavra e amor. Versículo 13 ao 16, ensinamento e leitura pública das Escrituras são centrais no ministério. E a aplicação do capítulo 4 é que a verdadeira piedade é cultivada na palavra e na prática cristã disciplinada, não nessas ideias malucas, não. Graças a Deus isso tem mudado em algumas culturas cristãs, mas é muito forte a ideia de que uma pessoa espiritual é uma pessoa que veste de uma certa forma, que come um certo tipo de comida, que faz um certo tipo de coisa, e Paulo está condenando tudo isso, tá, gente? Só para deixar bem claro. No capítulo 5, penúltimo capítulo de 1 Timóteo, fala sobre os relacionamentos na igreja, cuidado pastoral com diversos grupos. Ele trata todos com respeito, é para tratar todos com respeito. Os anciãos como pais, os jovens como irmãos e as viúvas com honra. Versículo 1 e 2, tá? Do versículo 3 ao 16, ele vai tratar das viúvas que realmente necessitadas devem ser amparadas e as outras devem trabalhar, ou se casar ou resolver seus problemas. Não é um chamado da igreja atender a todos os chamados, não. São os chamados de necessidade, tá, gente? Então, assim, essa parte é interessante, porque fala que se uma mulher tiver uma viúva na família dela, que essa mulher ajude essa viúva. Não fica jogando para a igreja, não. Agora, a viúva realmente necessitada é aquela que não tem ninguém para ir por ela. A gente tem que tomar cuidado com isso. Isso quer dizer que eu não posso mostrar meus problemas para ninguém, enquanto o bicho não estiver pegando, nada disso. Nós estamos falando de pessoas realmente necessitadas. Nós nos importarmos com o próximo, tá? Versículos 17 e 18 fala sobre os presbíteros dignos devem receber dupla honra, ou seja, salário, especialmente os que trabalham na pregação. Do 19 ao 25, os cuidados ao lidar com acusações e ordenação de líderes. E a aplicação do capítulo 5 é que a igreja deve funcionar como uma família espiritual, com honra e cuidado mútuo, um cuidando do outro. Essa ideia de uma igreja centrada no altar é loucura. Isso não acontecia no tempo dos apóstolos, principalmente porque os próprios apóstolos entregaram para o povo fazer. Faz vocês aí que nós estamos preocupados com a palavra de Deus e oração. Entendeu? Então a igreja precisa se ajudar, precisa se conhecer. É por isso que a comunhão é importante. As pessoas acham que vir à igreja é só vir, aí você vem, ouve um negócio e vai embora. Não, comunhão, conhecer as pessoas, ajudar os que estão aqui dentro. Não, fulano está precisando, tá, vai e ajuda. Depois você fala, gente, fulano está precisando, eu já dei uma assistência aqui, vamos para cima. Tá? A igreja deve agir dessa forma. E o último capítulo da primeira carta de Paulo a Timóteo fala sobre instruções finais e advertências, o perigo do amor ao dinheiro. Isso aqui dá um problema que só Jesus, porque a ideia de Paulo aqui é de que você não deve buscar ser rico. Ser rico não é pecado, ponto. Mas buscar ser rico é pecado, ponto. Vamos botar um ponto. Ponto. Isso dá um problema, porque as pessoas estão atrás de dinheiro. Ela fala assim, mas como assim eu não posso querer? Não, você não pode querer. Você pode ser, tá tudo bem. Jesus fala assim, você vai ser rico, neném. Você não. Ok, mas querer é um problema, tá? Do versículo 1 ao versículo 5, servos devem honrar seus senhores. A doutrina de Cristo deve ser respeitada. E aqui,
vale ressaltar de novo, como a gente já falou em outras séries, a escravidão do povo judeu é diferente da escravidão dos escravos africanos, tá? Os africanos foram tomados lá, sem nenhum tipo de liberdade, tomados, trazidos para cá, e aqui eram forçados a trabalhar, sem nenhum tipo de auxílio, sendo maltratados. Essa escravidão é nojenta e nociva, ponto. Estou botando muito ponto hoje, né? A escravidão do judeu era diferente, era alguém que estava devendo, e aí ele ia lá, e para poder pagar, não tendo dinheiro, ele se colocava à servidão. Então ele recebia salário, ele recebia comida, tudo direitinho. Mas a ideia é de que ele estava ali sujeito a trabalhar para aquele senhor até pagar aquilo ali, sabe? É a mesma coisa da prisão. Paulo está preso, ele está preso para ser julgado. A prisão não é o fim. Ele não está preso igual nos dias de hoje. O cara está preso e ele vai pagar ali. Não, Paulo não está pagando ali. Ele está preso até que se tenha uma sentença. Algumas delas favoráveis, de Paulo sair da prisão, e a última delas, a morte de Paulo. Tá? Isso é importante também. Do versículo 6 ao versículo 10, o contentamento é o grande ganho. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Todos. O complicado é que a gente não consegue definir o que é amor ao dinheiro. Não amo dinheiro não, só trabalho 24 horas. Temos um problema. Não amo dinheiro não, mas quando meus meninos gastam demais conta de água, eu não arrebento eles na porrada. Temos um problema também. Então, tipo assim, amor ao dinheiro não é só você ter muito dinheiro e querer ter cada vez mais. Às vezes, nós não vamos ter esse tanto de dinheiro para querer cada vez mais. Não. Amor ao dinheiro, muitas das vezes, é você abrir mão de coisas que são extremamente importantes por causa do dinheiro. É você abrir mão da sua sanidade mental por causa de dinheiro. Não, mas eu estou devendo. Nossa, mas gente, respira. Lembra os lírios do campo, que não trabalham, não faz nada, que tem roupa? Pois é. Os pássaros, que Deus dá de comer. E aqui tem um versículo icônico, que é: tendo o que comer e com o que se vestir, estejam com isso satisfeitos. Às vezes, essa corrida por dinheiro é porque nós não estamos satisfeitos. Esse é o problema. Contentamento é uma palavra cristã, tá? Contentamento para os pastores da prosperidade é a ideia de você estagnar, você parar. Eu não estou tranquilo. Não é isso. Ninguém está falando disso. Nós estamos falando de contentamento, eu estar bem, eu estar feliz com Deus, apesar da minha situação financeira, tá? Amém. Versículo 11 a 16, Timóteo deve fugir disso, buscando a piedade e o combate do bom combate. E do 17 ao 19, os ricos devem ser generosos e não orgulhosos. Paulo finaliza a carta, exortando Timóteo a guardar o depósito da fé, rejeitando ciências falsas. Isso está no versículo 20 e 21. E a aplicação do último capítulo de 1 Timóteo é que a piedade com contentamento protege a igreja de escândalos e apostasia. Lembra disso. Tem gente se perdendo por causa dessas coisas. Paulo está mandando essa carta porque tem gente se perdendo por causa de dinheiro. Tem gente se perdendo por causa de conversa boba, por genealogia, que não faz o menor sentido. Tem gente se perdendo. Esse é o nível. A gente está preocupado, às vezes, com o mundo físico aqui. Não, fulano é muito esforçado. Não trabalha o dia inteiro. Pois é, e a família dele se perdendo. E ele se perdendo. Paulo já está chamando a atenção aqui. As pessoas precisam entender isso. O reino espiritual, vamos lá, se você quiser postar no seu estado, pode. O reino espiritual é mais importante que o reino físico. Extremamente mais importante. Porque isso aqui vai acabar. Isso aqui vai acabar. Você sendo novo, você sendo velho, isso aqui vai acabar. O que vai ficar é a fé, a esperança e o amor. Está lá em 1 Coríntios. Então, se você não guardar a sua vida espiritual, no final você falar assim: Senhor, espera 10 minutinhos aqui que eu vou terminar meus negócios aqui. Não tem 10 minutinhos mais. Acabou. Fim dos tempos, nós vamos chegar ao Apocalipse, é fim dos tempos. Tem essa confusão toda, não. Fim, acabou. Alguns versículos chaves de 1 Timóteo, 1 Timóteo 1,5, mas o fim da administração é o amor e um coração puro. 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. E o que eu li ali, o 1 Timóteo 3,16, que diz: não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Isso aqui é um hino cristológico. De novo, nós estamos no Novo Testamento, já é o 4º hino já. Para você ver a importância da música no meio cristão. A importância do ensino doutrinário através da música. Isso é uma música cantada nos tempos antigos. E é uma música cristológica, ou seja, que fala sobre o que Jesus passou aqui. Olha para você ver, na ordem. Se você não entende do Evangelho, está aqui. Deus foi manifestado em corpo, Jesus
sendo Deus se fez homem, justificado no Espírito, ele é realmente Deus, visto pelos anjos, pregado entre as nações, morto, né? Crido no mundo e recebido na glória. Aí, todo o ministério de Cristo, tá? 1 Timóteo 6,10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E agora nós vamos para 2 Timóteo. Eu estou com 2 Coríntios na cabeça, não sei porquê. O autor também é Paulo. E aí aqui, lembra que a primeira carta é de 63 e 65? Aqui é de 66 a 67, mais perto da destruição de Jerusalém. Olha que legal. Legal para nós, né? Porque isso foi destruído. E o local aqui é diferente. Se antes Paulo estava na Macedônia, agora ele está na prisão. É a última carta de Paulo, tá? A última carta que ele escreve na prisão antes de morrer. E o objetivo são instruções finais a Timóteo e encorajamento diante da perseguição e apostasia iminente, falando sobre nos últimos dias que as pessoas perderiam a fé e tudo mais. Não vou falar sobre isso aqui, mas muito provavelmente Paulo não estava falando do fim dos tempos, tá? Ele estava falando da destruição do templo em 70. Mas eu não vou falar disso aqui, nós vamos falar disso em Apocalipse. Tá? O contexto histórico, Paulo está preso e próximo da morte, está em 2 Timóteo 4, do 6 ao 8. A perseguição de Nero aos cristãos havia se intensificado. Nero foi aquele que entrou em Jerusalém, destruiu o templo, destruiu Jerusalém inteira, que não sobrou nada. Deus, de historiadores, Vespasiano, na cidade não, o historiador Vespasiano, contar que o sangue dos judeus vinham até aqui, ó. Esse era o nível de destruição de Jerusalém em 70, tá? Muitos haviam abandonado Paulo. Paulo fala sobre uma galera que abandonou ele. E fala sobre a fidelidade de Timóteo, que era crucial para a continuação do ministério. Vamos para a estrutura da carta. Aqui tem 4 capítulos só, tá? O primeiro capítulo, exortação à fidelidade. O tema é não se envergonhar do evangelho. Do versículo 1 ao 7, Paulo lembra a fé sincera de Timóteo e o chama a reavivar o dom de Deus. Do versículo 8 ao 12, encoraja Timóteo a não se envergonhar do evangelho nem de Paulo. E isso se envergonhar por quê? Porque Paulo estava preso. Então, muitos que abandonaram Paulo foi por vergonha. As pessoas passaram a se envergonhar do evangelho, por quê? Porque eles estavam pregando sobre a alcunha de um homem que estava preso. O que eles estavam se esquecendo é que eles pregavam Jesus morto, numa cruz. A cruz é loucura, vergonha, para aqueles que estão se perdendo. Mas para aqueles que creem, é o poder de Deus. Essa é a questão. A questão é que a prisão de Paulo não devia ser vergonha para ninguém. Devia ser motivo de glória. E para o próprio Paulo era. Lembra que nós lemos umas cartas atrás aí que Paulo está muito feliz por ter sido preso, porque a guarda pretoriana ouviu falar de Jesus através da prisão dele? Mas uma galera não entendeu isso aí não, tá? Essa ideia de que crente não pode passar por dificuldade, estava aí, desde esse tempo aí, tá? No versículo 12, Paulo confiava que Cristo guardaria seu depósito até o fim. Do versículo 13 ao 18, Timóteo deve guardar a sã doutrina com a ajuda do Espírito. E a aplicação do capítulo 1 é que o ministério exige coragem, fidelidade e dependência do Espírito Santo. Tá? No capítulo 2 é o ministério como servo fiel. E o tema é comparações do ministério. Timóteo deve confiar a sã doutrina a homens fiéis e idôneos. Eu queria que vocês abrissem lá, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Diz assim: as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Não é para qualquer um que você tem que passar a mensagem, não. São para homens fiéis que podem passar elas para outros. Aqui Paulo está falando, desde a primeira carta, mas aqui na segunda carta, sobre a conduta dos homens que vão levar a mensagem do Evangelho. Extremamente importante. Paulo usa 3 imagens: o soldado, o atleta e o lavrador. O soldado não se embaraça com o mundo. O atleta segue as regras e o lavrador trabalha com dedicação. Ou seja, a palavra de Deus, no versículo 9, não está presa. Paulo está. A palavra não está presa. Do versículo 20 ao 26, Paulo diz que se deve evitar discussões tolas e ser servo manso, capaz de instruir com paciência. E a aplicação do capítulo 2 é que o obreiro de Cristo precisa de disciplina, mansidão e perseverança. No capítulo 3 é falado sobre tempos difíceis e a suficiência da palavra de Deus. Isso aqui é uma defesa maravilhosa das Escrituras, tá? Como palavra de Deus. Num tempo onde Ed René Kivitz tem falado que a palavra de Deus precisa ser atualizada, onde Vitor Azevedo está dizendo que a Bíblia contém a palavra de Deus e não é a palavra de Deus,
Joga 2 Timóteo na cara desses caras, vamos ver o que eles arrumam. O tema é apostasia e firmeza na palavra. Os últimos dias seriam marcados por amantes de si mesmo e a resistência à palavra. Não é resistência a homem nenhum, não é resistência a igreja nenhuma. Nós somos a igreja que persiste. Vamos ver, ué. Vamos ver. Você persiste aonde? Vocês vão ver no mundo, principalmente na cultura brasileira, os remanescentes. Nós somos os remanescentes. Cadê a Bíblia aberta? O remanescente é o que ele está diante da palavra de Deus. E só, tá? E só. E só. Do versículo 10 ao 15, Paulo exorta Timóteo a perseverar no ensino recebido desde criança. No versículo 16 e 17, a escritura é inspirada por Deus e suficiente para todo ministério. Todo ministério. Ah, não, mas quem conhece de Bíblia, teologia é o pastor. A Bíblia é suficiente para todo ministério. Você não conhece porque você não quer. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Você não precisa fazer teologia para conhecer a palavra de Deus. Você não precisa ter livros e mais livros em casa para você conhecer a palavra de Deus. Você precisa ler sua Bíblia, tá? E a aplicação do terceiro capítulo da segunda carta a Timóteo é que em tempos de confusão, a fidelidade bíblica é a âncora do ministério. Vamos lá. Em tempos de confusão, nós estamos vivendo tempo de confusão? Ah, tá. Então tá. A fidelidade bíblica é a âncora do ministério. O que nos mantém firmes é a verdade. A verdade. Que é a palavra de Deus. Amém? Amém. E o último capítulo da segunda carta é o fim de Paulo e a missão de Timóteo. O tema é pregação fiel até o fim. Do versículo 1 ao 5, Timóteo deve pregar a palavra em todo o tempo, com paciência e doutrina. Versículo 7, Paulo declara que cumpriu sua missão. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. É a última carta de Paulo. Tá? Não que nós vamos ler, mas é a última que foi escrita. No versículo 8, espera a coroa da justiça da parte do Senhor. Do versículo 9 a 18, Paulo fala de amigos que o abandonaram e de outros que o ajudaram. E do 19 a 22, os últimos recados e a bênção final. A aplicação do último capítulo é que a fidelidade à missão é mais importante que os aplausos humanos. A recompensa vem de Cristo. Paulo finaliza o ministério dele sozinho. Até aqueles que estavam com ele o abandonaram. Mas interessa? Não interessa. Não interessa. Interessa que ele combateu o bom combate, terminou a carreira, guardou a fé. Tá? Os versículos-chave de 2 Timóteo são 2 Timóteo 1,7, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder e tudo mais. 2 Timóteo 2,2, confia a homens fiéis que sejam idôneos para ensinar, que a gente leu aqui. O capítulo 3, versículo 16 e 17, toda a escritura é divinamente inspirada. E o capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Tá? Agora nós vamos tratar dos assuntos, principalmente da primeira carta de Timóteo, sobre diaconato e pastoreio. Tá? Aqui eu vou ensinar a vocês um negócio chamado regra de pluralidade de ofícios. O que é isso? Presbíteros de diáconos é um princípio fundamental na eclesiologia reformada, baseado no ensino do Novo Testamento e uma visão bíblica de governo da igreja que evita a concentração de poder e promove a responsabilidade mútua. O que é essa regra de pluralidade de ofícios? É o princípio de que a liderança da igreja local deve ser exercida por um grupo, ou seja, pluralidade, de presbíteros e também diáconos, e não por um indivíduo sozinho, como um pastor sênior isolado. Os fundamentos bíblicos, primeiro para o presbítero, são o seguinte: Atos, capítulo 14, versículo 23, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, são o plural. Em Atos é colocada a ideia de que em cada igreja deve haver presbíteros. Tá. Em Tito 1,5, em cada cidade constitui-se presbíteros, também é falado. Em Atos 20, versículo 7, Paulo chama os presbíteros de Éfeso, ou seja, os presbíteros. 1 Pedro 5, 1 e 2, Pedro exorta os presbíteros como sendo um entre eles. E Filipenses 1, saudação à igreja de Filipe com bispos e diáconos, tudo em plural. Então, uma igreja nunca é centrada em um homem só, de Macedo, é em vários homens, tá? Isso sobre o presbitério, presbítero, bispo ou pastor, o nome difere, tá bom? Sobre os diáconos, Atos 6, do 1 ao 7, os 7 homens foram escolhidos para servir à mesa, isso é diaconia. 1 Timóteo 3, do 18 ao 13, instruções para os diáconos no plural, os diáconos. E Filipenses 1 menciona os diáconos também, né? Como mostrando eles como um corpo de servos. Vamos para os fundamentos devagarinho, para
para não perder? Então vamos lá. Primeiro, a doutrina reformada do ofício. O governo da igreja pertence a Cristo, o cabeça da igreja. Colossenses 1,18. E é exercido por meio de oficiais. Essa é a doutrina do ofício, tá? Escolhidos segundo critérios espirituais, que é o que Paulo está falando aqui, como o diácono deve ser escolhido, como o presbítero deve ser escolhido. Presbíteros governam e pastoreiam. Diáconos servem na administração dos recursos e cuidados práticos. Isso é mais claro, né? Acho que todo mundo entende isso. O pregador da palavra, aquele que está aqui em cima, e os diáconos, aqueles que cuidam. Tá? A liderança compartilhada reflete o modelo apostólico, promove prestação de contas, evita abusos e protege a igreja da tirania espiritual. É o que mais nós vemos no dia de hoje. A igreja do fulano, a igreja do ciclano, a igreja do beltrano. Ué, não é de Cristo, não? Não, não é não. Não é não. Não é. A gente sabe disso. A gente sabe que o brasileiro, ele tem muito essa ideia de idolatrar uma figura espiritual. Por quê? Porque ele não quer buscar. É fácil. É fácil. Não, Robinho, pastor Robinho, não, ele ora por mim, ele cuida de mim, ele põe as mãos sobre mim. Ah, meu filho, vão ler sua Bíblia, vão buscar o Senhor. É dever seu. Dever seu. A liderança compartilhada reflete o modelo apostólico, eu estou repetindo, né? Promove prestação de contas, evita abuso e protege a igreja da tirania espiritual. A Confissão de Westminster ensina a necessidade de presbíteros, regentes e docentes com autoridade colegiada, ou seja, um grupo. Tá? O presbítero, no concílio de presbíteros, toma decisões de maneira conjunta em submissão à palavra de Deus. Isso daqui, graças a Deus, a nossa igreja está de mãos limpas. Está de acordo com a palavra de Deus. Não está de acordo com a palavra de Deus, não precisa ouvir. Tá? Por favor, pode ir embora, fica à vontade. Mas se está de acordo com a palavra de Deus, não tem o que fazer. Tá? Você quer discutir, você discute com quem escreveu. O pai. Nós só lamento. E aí, entra as implicações para o papel da mulher. 1 Timóteo, pode abrir aí, gente. Capítulo 2, versículo 12. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. De novo, quer discutir? Discute com a palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, diz: Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem, esteja, porém, em quietude, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, por ter sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será preservada por meio da maternidade, se permanecer na fé, no amor, na santidade, com bom senso. Ou seja, sobre uma visão reformada e complementarista, a ideia de que a mulher não tem o mesmo papel que o homem, mas um papel complementar ao homem, a liderança da igreja, ou seja, os presbíteros, está restrita aos homens. Não existe pastora. Ponto. Diaconisas podem ser admitidas, dependendo da interpretação de 1 Timóteo 3, 11 e de Romanos 16, 1, desde que não exerça autoridade espiritual sobre a congregação. Mulheres podem servir em muitos ministérios, ensino de outras mulheres, criança, hospitalidade e a diaconia prática, mas não em função de governo ou ensino público misto. Essa é a ideia geral. Mulheres não podem exercer autoridade sobre homens na igreja. Ponto. Não concorda? Converse com Paulo, Timóteo e Jesus. É os três que você tem que conversar, não é comigo não. Para concluir, a ideia, eu queria falar sobre complementarismo. Existe, diante desses textos, muitos vão dizer que a igreja é uma igreja machista. Mas é totalmente o contrário. Jesus é um dos caras que mais protege mulher na face da terra. Porque o pastoreio é fácil? O pastoreio é fácil? Ah, tá. O pastoreio não é fácil. E é dado às mulheres outras coisas para se fazer. Ah, mas tem uma pastora que me abençoa muito. Deus, ele age do jeito que ele quiser. Mas está errado, está errado. É simples assim. O mesmo vale de campanha. Às vezes você, em uma campanha, recebeu uma bênção. Eu queria te falar que foi apesar da campanha, não foi por causa dela. Apesar dela, você recebeu uma bênção. Porque Deus não trabalha dessa forma. Então, se Deus, hoje, abençoou alguém, e tem abençoado, graças ao bom Deus, tem abençoado a Universal, que é uma porcaria, tem abençoado na igreja do Edir Macedo. Por quê? Porque Ele é Deus. A Bíblia vai dizer que quando nós somos infiéis, Ele continua sendo fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Essa é a ideia do Senhor. É a ideia de que nós devemos tudo a Ele. E aí entra uma complicação nossa, que a gente ama o Senhor, dedica tudo a Ele, mas quando Ele fala um trem que a gente não gosta, a gente fala assim, ah não, aí não. Aí mexeu no meu ponto fraco. Pois é, o cristianismo, desculpa eu falar com vocês, é isso, é mexer no seu ponto fraco mesmo.
É mexer naquilo que você gosta e falar assim, não. Deus pediu o menino de Abraão. Esse é o nível do nosso Deus. Esse é o nível do nosso Deus. A Bíblia proíbe mulheres de exercer autoridade sobre homens na igreja. Ponto. Amém? Isso se chama complementarismo. A ideia de que a mulher não tem o mesmo papel do homem, mas um papel complementar. Auxiliadora idônea. Um termo em Gênesis extremamente difícil. Auxiliadora idônea. O que é idônea? O que é auxiliadora? O que está acontecendo? Daqui a alguns anos, seja 2, 3 anos, vai surgir uma nova versão da NVI. Eles já estão estudando isso já estão finalizando essa nova tradução da NVI. E a melhor tradução que eles encontraram para auxiliadora idônea é aliada complementar. Ou seja, a mulher deve ser alguém que ajuda e complementa. É ela que traz o diferencial do que nós homens não conseguimos fazer. Isso é um papel extremamente importante. Não é o de pastoreio, tá? Para concluir, Timóteo foi um exemplo de um jovem fiel, firme na palavra, pastoreando uma igreja difícil em tempos desafiadores. As instruções de Paulo a ele são relevantes para a igreja hoje. Primeiro, valorizar a sã doutrina. Depois, a disciplina e oração são essenciais para a liderança. Quer ser líder? Ora! Leia sua Bíblia. Quem sabe Deus te coloca de líder, quem sabe não coloca. Seria bom não colocasse. Os ofícios devem ser ocupados por homens qualificados, não qualquer um. Hoje em dia qualquer um abre igreja, é uma confusão. Não é assim. Quarto lugar? Quarto, cuidado com o falso ensino e com o orgulho espiritual. Cuidado. Nós estamos achando que nós estamos podendo demais. O velho homem está reinando. E, por último, a palavra de Deus é suficiente para todo o ministério. Quer ser um homem fiel à palavra de Deus? Quer ser uma mulher fiel à palavra de Deus? Lê sua Bíblia. É isso que Paulo está falando para Timóteo. Leiam suas Bíblias. Tem todas as respostas estão ali. Tudo que você precisa está ali. Qual que é a dificuldade? A dificuldade se chama diabo, se chama carne, se chama homem. Essa é a dificuldade. Gente, hoje, nós estamos falando aqui de um tempo onde a palavra estava sendo escrita. Então, a carta foi escrita a Timóteo, foi passada para a igreja, aquelas coisas todas, certo? Ótimo. Hoje nós temos o cânon fechado, 66 livros, tudo fechadinho. Hoje nós temos versões de Bíblia, uma mais fácil que a outra. Hoje, você de graça consegue devocional. Leia a Bíblia em 1 ano, leia o Antigo Testamento em 10 minutos. Está tudo aqui, mastigadinho. O que a gente quer? A gente não quer. Essa é a verdade, a gente não quer. Então, que a gente possa prezar pela sã doutrina, entender que se a igreja é de Deus, as regras são de Deus, e valorizar a palavra de Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade de aprender mais sobre a sua palavra. Nós te pedimos humildemente que tenha misericórdia de cada um de nós, que no culto que vai se iniciar nós possamos prestar atenção, estarmos atentos à sua palavra e à verdade do Evangelho, que a gente possa crer e amar cada vez mais a palavra do Senhor, que é a Bíblia, que nós possamos cada vez mais viver essa palavra, estar dispostos a ler a sua palavra, a meditar nela, a orar no Senhor e a sermos maduros na fé, a ponto de que o Senhor possa nos cobrar sobre isso, Deus. Muito obrigado por essa oportunidade e que no culto que se segue nós possamos te adorar em espírito e em verdade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.